Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Martins. E aqui dando continuidade à nossa série, né, que eu não sei se a gente vai chamá-la de direito defensivo, né, ou de direito libertário, né, e aí cada um pode pensar aí como que a gente vai chamar essa série, mas é a série que eu tinha proposto no último vídeo aqui do canal, onde a gente começasse a fazer um exercício, né, defensivo e prognóstico e preparatório para o que pode acontecer com o nosso país, né, até 2023, tendo como evento demarcado dessa série, né, a próxima eleição presidencial. Então a gente está focando, né, tudo que a gente for fazer aqui, for pensar nessa nossa página aqui, para esse período, né, nesse médio prazo. E aí a gente até começou essa semana, já fez uma modificação aqui que vocês devem ter observado, né, que nós passamos a chamar a nossa página de Direito e Tecnologia. E essa é uma das primeiras opções que nós estamos fazendo aqui, né, de focar todo o nosso estudo na questão da tecnologia, porque a tecnologia ela é uma forma defensiva, né, e a partir do momento que a gente começa a ter essas novas possibilidades de tecnologia, né, de descentralizadas, né, criptomoedas, blockchains, contratos inteligentes, né, e outras formas aí de você, né, não permitir que o Estado tenha controle total sobre a sua vida econômica, você passa a ter mais liberdade e você passa a ter mais autonomia e poder de ação, né, para evitar o pior, né? Não que isso seja uma panaceia, né, a salvação do mundo, mas é uma forma de você individualmente fazer suas escolhas. Ah, Dentro de um contexto, né, de estudo, né, e lembrando aqui, sempre faço questão de deixar claro isso, eu tenho já algum aprofundamento, né, eu tenho pós-doutorado em Direito Econômico, então acho que é importante a gente sempre se posicionar aqui para, né, não com argumento de autoridade, que isso aqui realmente não me interessa muito, mas até para que a gente leve as coisas para um lado mais científico, né, para um lado mais de um prognóstico de um possível, né, desvendado que vier pela frente, e a ciência trabalha com hipóteses estatísticas, né, então isso é importante a gente observar. Então, por exemplo, começando quando a gente começa a ver uma matéria como essa, né, que eu acabei de pegar agora, abri aqui, né, o site desse jornal, e a gente vê uma matéria como essa aqui do dia de hoje, né, que o presidente sanciona a lei que destrava o orçamento, né, e aí a gente olha aqui embaixo, né, e prevê que o rombo é de 247 bilhões, né? Esse é o rombo. Então isso aqui quer dizer o quê? Isso aqui vai além do que o Estado arrecada, né? E uma vez que isso vai além daquilo que o Estado arrecada, a gente tem que ter o seguinte: como é que se paga isso? Né? A gente liga a impressora do dinheiro e começa a imprimir dinheiro e vai pagar isso, né? Se a gente faz essa opção, a gente acaba gerando o quê? A gente acaba gerando inflação, porque você aumenta o dinheiro em circulação, com mais dinheiro, né? E com a mesma quantidade de bens, há mais procura por aqueles bens, logo os preços sobem, né? Sem ter a contrapartida que seria necessária, que seria uma capacidade maior de produção, né, da sociedade. Então, isso é uma coisa que economicamente é uma regra básica, né? Uma regra que a gente não precisa dar muito para entender, talvez lá no primeiro ano de economia, né? As primeiras aulas se entenda isso. Outra forma de se pagar isso, né, é fazendo dívida, né, contraindo impostos, né, tributos, né, que depois, claro, tem que ser pagos com seus impostos. Na verdade, né, são empréstimos que depois têm que ser pagos com seus, né, impostos. Então você está jogando, quando você faz o empréstimo, na verdade você está jogando para frente essa dívida, né, para ser pago um dia que, se, que virá, né, uma hora tem que ser pago. E como a gente já está com um índice de endividamento alto, né? Esse ano passado, devido ao problema que nós tivemos aí sanitário, já foi né, um grande estouro. Agora, novamente um outro, né? E o ano que vem, o ano eleitoral, que também promete uma gastança, o que virá para 2023 pode ser um cenário realmente bastante crítico, né, na hora de se pagar as contas.
E aí aquela ideia de cenário de terra arrasada, né? Economicamente arrasada, com um custo a ser pago por todos. Então esse custo pode vir em termos de inflação ou em termos de arroxo, né? A partir do momento que você tem que aumentar impostos para pagar as contas, né? E aí tem que sobrar, e sobra para todo mundo nesse momento, né? Por isso que a gente tem que começar a pensar nessa questão defensiva, né? Por isso que a gente tem que ter consciência do que pode acontecer logo ali pela frente. Consciência que pode acontecer para você, para sua família. E é importante ter lucidez nessa hora, né? E entender o que nós estamos discutindo aqui como algo racional, né? Eu vi que depois que eu pus o último vídeo, algumas pessoas saíram do canal, né? Se desinscreveram, então isso demonstra realmente uma falta de racionalidade ao se tratar desses assuntos. Claro que eu prefiro ficar aqui com poucas pessoas e pessoas racionais, né, que estão entendendo a problemática, que querem entender essa problemática, né, do que de pessoas que realmente a gente só tem que abençoar e torcer para que elas tenham o melhor, né, e que consigam, né, sobreviver pelo que pode vir pela frente. E daí, né, para não ficar só falando aqui, né, de problemática, a gente vai falar da solucionática. E a solucionática começa aqui, né, nesse primeiro site que eu recomendo que vocês comecem a frequentar, né? Comecem a ter um primeiro contato. Tem muita gente que já tem esse contato, tem muita gente que já sabe, mas também esse vídeo está aqui disponível e vai ficar aqui disponível para todos aqueles que queiram ter o primeiro passo, né? Então a gente começa por onde? A buscar uma saída, né? A gente começa por onde a se preparar, a gente começa por onde a criar, né, espaços de defesa para que daquilo que pode acontecer daqui 2 anos, né, que está ali na frente. Então a gente começa aqui. E aí podemos começar a estudar aqui pelo esse gráfico, né, por esse site aqui, que é um site, né, de informações bem úteis, muito utilizado por muitos economistas, que se chama CoinMarketCap, né, onde ele fala aqui para a gente das criptomoedas, né, das criptomoedas. E aí, né, pessoal, então se a gente, não uma recomendação básica, né, e algumas estratégias, né, claro, tem muitas ferramentas aqui para ler, tem muitas informações, tem muita coisa interessante, mas começando do básico, né, né, então a gente já começa a ter por exemplo, ó, a gente tem mais de 9.000 criptomoedas, né, então já é um universo de criptomoedas, mas nem todas elas nos interessam, né, e a gente não está aqui para correr riscos, né, aqui não é um local de riscos de roleta, né, a gente está aqui para trabalhar com aquilo que é o básico, né? Com aquilo que dá um pouco mais de norte, mais de segurança, daquilo que já é alguma estratégia vencedora. Por isso que a gente vai estar olhando sempre para as 10 primeiras, né, criptomoedas, aquelas que têm mais potencial, né, de se confirmarem no mercado. Mas como é que a gente avalia se uma criptomoeda tem esse potencial, né? Não é só porque ela está entre as 10 mais, né, utilizadas, as que têm um maior já, né, capital empregado, né, então se a gente começar a ver aqui, né, a quantidade de recursos que elas já captaram, né, claro que o Bitcoin, né, com seus 50%, aqui em cima está aqui, ó, dominância, né, 50% do Bitcoin, depois 14% do Ethereum, claro que a gente não está falando só sobre valor, né, aí o Bitcoin, claro, impactante aqui, nem sobre o Ethereum, né, segunda moeda, mas nós estamos falando também de qualidade, né, e de proposta tecnológica daquilo que essas moedas trazem, né, porque aí a gente tem que começar a olhar isso a partir dos níveis de evolução, né, dessas propostas. Então a gente tem aqui, por exemplo, no Bitcoin, a gente vai ter uma blockchain de primeira geração, né, que até agora se mostrou como uma boa forma de você proteger seu dinheiro, né, uma reserva, né, um local de alocação de reserva equivalente ao ouro, né? Então, por isso que ele tem o seu espaço. Mas a gente pode olhar também aqui a segunda grande criptomoeda, que é o Ethereum, que já tem uma outra ideia, né? Que não é de uma moeda de reserva, mas assim um espaço virtual de realização econômica, né? Uma blockchain que permite a realização de contratos, de criação, né? De formas de interagir econômicas diferenciadas, né?
e até de criação, porque muitas dessas 9.000 criptomoedas que estão aqui nesse hall, elas foram criadas dentro do Ethereum. Elas são tokens do Ethereum, né? Então é isso que a gente tem que começar a observar. E aqui a gente então vai entender que o Ethereum é uma moeda, uma blockchain de segunda geração. E aí a gente chega aqui, né, nas outras blockchains, né, que são, por exemplo, da Binance, né, que é a maior corretora do mundo de criptomoedas, que tem também a sua própria criptomoeda, né, e que tem outras finalidades, por exemplo, a possibilidade, né, de baratear a realização dos contratos, né, uma coisa que no Ethereum ainda é muito cara, e a proposta de um espaço onde você tenha, né, aportes mais baratos para se realizar os negócios, o que acontece também, por exemplo, aqui na proposta da Cardano, que já seriam então consideradas como blockchains de terceira geração, né, com algo além do Ethereum, né, algo além do Ethereum e também com uma restrição da possibilidade máxima de circulação de riqueza, né, das moedas que serão emitidas, e quando se tem isso, a gente então vê a possibilidade de se controlar, né, de se ter um aspecto deflacionário, né, de se criar uma escassez digital. Então é algo que tem na Cardano e, por exemplo, não tem no Ethereum, né? Tem no Bitcoin, né? Tem aqui o máximo de circulação que ele terá, mas não tem no Ethereum, né? Na Binance tem, né? Então a gente já começa a olhar por esse gráfico aqui, a gente começa a entender essas coisas, né? E claro, sempre pensando também em vários detalhes que essas criptomoedas têm, né? Por exemplo, o Tether aqui, que na verdade uma stablecoin, né? É uma moeda que visa facilitar a realização com outras criptomoedas, né? Ela é equivalente ao dólar, então ela é a ideia de estar sempre pareando, né? Ó, uma moeda para um real, então por isso que ela está sempre nesse nível aqui estacionário. Existem muitos detalhes aqui para serem observados, né? E seria aí a gente conversar sobre eles, mas eu acho que o primeiro grande passo defensivo que você deve dar é entender que o orçamento do nosso país está naufragado, ele está estourado, né? Isto vai gerar inflação, né? Ou aumento de tributos, ou, né, financiamento do Estado através de empréstimos com pagamento de juros. Não tem outra saída, né? Não tem outra fórmula mágica de se resolver esse problema. A fórmula correta, que é reduzir os gastos do Estado, cortar privilégios, cortar regalias, né? Racionalizar recursos, não vai acontecer. Por quê? Porque a nossa classe política não está aí para trabalhar pelo país, está aí para trabalhar pelos seus próprios e egoístas interesses. Isso sem falar na parte dos larápios que compõem essa classe política. Você tem que ter ciência disso para que você possa lidar, né, proteger a sua família e seus recursos. Enquanto você não entender isso, você fica brincando de torcida, fica levantando a bandeirinha para político e a sua vida econômica vai para o ralo. Então espero que tenha servido essa informação útil para você. Venha conosco, vamos nos unir, vamos nos libertar, porque é a única saída que nós temos. Eu sou o professor Martins e até o nosso próximo encontro.